Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria, né? Que privilégio estarmos aqui juntos para adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus mais uma noite. Irmãos, onde a palavra de Deus é lida, onde a palavra de Deus é pregada, nós temos a oportunidade de ouvir a voz do próprio Deus falando conosco. Amém? Sempre que nós nos reunimos, nós precisamos ter uma certeza. A certeza de que Deus está aqui, Deus está conosco. E essa não é uma mera reunião, essa não é uma simples reunião, esse não é um mero encontro de pessoas, né? O nosso Deus está aqui. Essa semana eu estava ouvindo um louvor e ele dizia assim: Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Irmãos, o Deus que faz além, o Deus dos impossíveis, o Deus do sobrenatural está aqui e pode fazer coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que vão além das nossas expectativas. Vocês creem? Que essa noite seja noite de libertação, de cura, de salvação. Que seja um culto abençoado. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 32. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Vamos ficar em pé. Vamos ler o que diz Salmos 32, versículo 5. Convido os irmãos, né, a fazerem a leitura aí, junto comigo. Só é um versículo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Irmãos, que alegria, né? Nós temos um Deus que perdoa pecados. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos, a fazerem um momento de oração, para nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Que bênção, né? Ter um Deus que perdoa pecados. Fechem os olhos, irmãos, se conectem com o nosso Deus. Vamos se desligar, né, dos problemas, do que ficou em casa, e vamos nos conectar a Deus. Um Deus que nos conhece muito bem, nos conhece por dentro e por fora, e mesmo assim não desiste de nós. Um Deus que sabe das nossas limitações, que sabe que somos falhos, e mesmo assim, né, nós podemos contar com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade. Vamos fazer um momento de oração a Deus, um momento de confissão de pecados. Querido e amado Deus, bondoso, eterno e glorioso Pai, neste momento, Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, meu Pai. Podermos louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Neste momento, Deus, eu te peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, Jesus. Nós estamos aqui diante da tua santa presença. Tu és um Deus 3 vezes santo. E nós não merecíamos estar aqui, meu Pai, diante de ti. Mas pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus, nós estamos aqui porque fomos escolhidos por ti, meu Pai, para estarmos aqui nessa noite, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos atos, tudo que nós fazemos, Deus, que não te agrada. Perdoa cada palavra, Pai, que sai da nossa boca, meu Pai. Palavras que não servem para edificar, palavras que não servem para engrandecer o teu santo nome, Pai. Deus, eu também te peço, meu Pai, perdoa, Jesus, cada pensamento mal que nós temos, meu Pai, cada pensamento, meu Pai, que não reflete a mente de Cristo que nós deveríamos ter, meu Pai. Perdoa as nossas omissões, Senhor. Muitas vezes nós nos acomodamos e pecamos pelo pecado da omissão, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia, meu Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se pôr de pé para a gente louvar ao Senhor com alegria, com palmas.
cantando a Ele, dizendo: Jesus, em Tua presença nós nos reunimos. Estamos aqui diante dEle, da presença dEle, para louvar a Ele, engrandecer o nome dEle. Então vamos louvá-lo nesse momento. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu
paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, já louvamos o Senhor através dos cânticos, e é chegado o momento da liturgia do nosso culto, que a gente também deve adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então eu quero ler uma passagem bem conhecida da igreja, que se encontra no livro de Malaquias, versículo de número 3, capítulo de número 3, versículo de número 10 em diante, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Irmãos, eu queria contar para vocês um pequeno testemunho. Um dia um certo homem, ao consagrar o seu dízimo e a sua oferta, caminhava para depositar aquele envelope. Nos seus olhos, no seu semblante, caíam lágrimas. O pastor, ao olhar para aquele homem, sentiu-se preocupado, porque sabia que ele estava passando por luta, por um momento difícil. E o pastor vai de encontro àquele homem e pergunta: meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Ele olha para o pastor e diz: não, pastor, está tudo bem, está tudo em ordem. E por que você está chorando? Aquele homem olha para o pastor e diz: ao consagrar meu dízimo, a minha oferta missionária, eu me lembrava do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu me lembrava de tudo que Jesus passou, para que um dia eu pudesse estar aqui. Então para mim é uma honra poder participar desse momento. Foi Jesus quem me permitiu participar como contribuinte para o crescimento e para a expansão da obra do Senhor. Mas você pode até dizer, irmãos, Deus é o dono da prata, é o dono do ouro. Ele não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. É verdade, né, irmãos? Deus não precisa. Mas o que Ele quer de nós é um povo operante, um povo que possa trabalhar em prol do crescimento do seu reino. E o que eu acho mais interessante, além dele ser dono de tudo, e tudo está no controle de suas mãos, Ele permite e nos chama para que nós possamos participar dessa obra junto com Ele, onde Ele, soberano, pode fazer tudo sozinho, mas aprove a Ele, mediante o seu amor, a sua compaixão e o seu carinho, nos ajudar e permitir que a gente possa trabalhar para o reino do Senhor Jesus. Então, meus queridos, que a gente confie no provedor e não na provisão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não depende de dinheiro, a gente depende da presença do nosso Senhor todos os dias em nossas vidas. Ele que nos dá vida, Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá prosperidade. Então que nós possamos ter em nossa mente, em nosso coração, o entendimento de honrar o Senhor com as primícias do nosso salário, para que Ele possa abrir as comportas do céu e derramar a bênção sem medida sobre nossas vidas. Amém? Eu queria convidar os irmãos a se porem a postos aqui na frente, e queria pedir a você, irmão, que trouxe seu dízimo, que trouxe sua oferta, seu alimento, que você consagre ao Senhor essa noite. Que essa oferta possa ser de coração, não por constrangimento nem por tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Consagre sua oferta, consagre seu dízimo, e pode depositar no altar do Senhor. Amém?
Amém, irmãos? Vamos erguer nossas mãos em direção das ofertas, aos dízimos, e vamos orar entregando ao Senhor. Bondoso Deus, querido e amado Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua santa casa essa noite, te adorando e te glorificando. Te peço ao Senhor que continue sendo conosco, que o Senhor possa abençoar cada dízimo, cada oferta que foi alçada na tua casa essa noite, que possa ser usado, ó Deus, para o crescimento do teu reino, para a expansão da tua obra. Abençoa, ó Deus, cada alimento depositado nesse cesto, que o Senhor possa, ó Deus, saciar a fome daqueles que têm, que o Senhor possa, ó Deus, abrir portas de emprego para aqueles que necessitam. Protege e continua sendo com teu povo, Senhor. Te amamos, acima de tudo, te glorificamos, porque tu és o nosso Salvador. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Louvor. Verdade.
Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando a uma semana atípica em nossa comunidade. Nós iniciaremos na próxima segunda-feira, amanhã, a nossa semana Família no Altar. As pessoas que já estão conosco há mais tempo já sabem como acontece, ocorre essa semana. Nós teremos culto todos os dias, a partir das 19h30. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 18 horas. E esse ano especificamente nós iremos arrumar uma forma de introduzir mais as famílias na liturgia do culto. Essa semana de oração está começando amanhã, mas a gente pode até dizer que está começando hoje, porque nós entendemos que família é todo o núcleo, todo o grupo que o Senhor nos inseriu. E hoje nós estamos tendo o privilégio, a honra de estar cultuando ao nosso Deus com os nossos jovens, com os nossos filhos. E é isso que o Senhor nos ensina, é disso que o Senhor fala. O Senhor Jesus estava fazendo uma ministração quando chegaram e estavam querendo trazer as crianças, e os discípulos começaram a repreender, começaram a reter as crianças. E ele diz: tragam elas, porque das tais é o reino dos céus. Então, quando nós falamos de família, nós lembramos de cada membro da família, de cada pessoa que faz parte da nossa família. E estamos começando, como eu disse, nossa semana de oração amanhã, mas podemos dizer que já estamos iniciando hoje com os nossos filhos. A cada dia, a partir de amanhã, nós teremos um ministrador, um pregador diferente. A cada noite terá uma pessoa que vocês já conhecem ou que ainda não ouviram uma ministração por ele. Que vocês possam ter a oportunidade de estar conosco. Não sei se poderão estar todas as noites. Se puderem, amém. Glórias a Deus. Se não puderem, que venham um dia, 2 dias, 3 dias, quantos dias vocês puderem. Mas o nosso desejo, o que está no nosso coração, é que vocês possam cultuar conosco todos os dias da próxima semana. Por conta disso, os demais cultos não vão ocorrer da forma como já tinha. Mulheres não vai ter, na quarta-feira o culto de oração não vai ter. Por quê? Porque vai ter culto todos os dias, 19h30, aqui na igreja. E cada família já foi inserida em algum grupo, cada família já sabe o que vai ter que fazer. Então, contamos com vocês e pedimos sempre a orientação do Santo Espírito de Deus, para que esteja adiante dos nossos trabalhos, para que tudo o que aqui ocorrer seja tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Estava tão animado, eu pensei que ia vir mais gente, mas eu espero que venha mesmo. Amém, irmãos? Amém. Vem, em nome de Jesus, mais pessoas estarão conosco. Mas amém. Hoje nós queremos nos alegrar com aquelas pessoas que estão aniversariando. Então, temos hoje dia 22, Lara, né? Nossa irmã Larissa Gomes. Amém. Venha para o altar do Senhor, que nós queremos orar por sua vida. Traga a sua irmã para lhe ajudar aí, o seu braço direito. Amém. Teremos amanhã o nosso irmãozinho Francisco Honório. Não o vi. Francisco está ali. Vem para cá, Francisco. Amém. No próximo 28 nós temos o nosso irmão Saulo Galdino. Saulo, vem para cá, irmão. Chega para o altar do Senhor, homem. E também teremos no dia 28, dividindo o bolo com Saulo, a nossa irmã Jaide Arruda. Jaide, não a vi. Nós iremos orar por ela também. E temos a honra também de ter em nosso culto hoje algumas pessoas que vieram cultuar conosco. Maraísa, gostaria de conhecê-la. Maraísa, ali. Érica, amém, Érica. Maria José, que veio de Brasília, bem de longe, amém. Vocês três podiam ficar de pé, por gentileza. Vocês que estão nos primeiros bancos, podiam se olhar ali, as abençoadas que o Senhor mandou para estar conosco cultuando nessa noite. Então, no 3, 1, 2, 3. Sejam muito bem-vindas. Essa é a casa do Pai de vocês. Podem sentar. Amém, irmãos? Então vamos orar. Se vocês puderem ficar de pé, vamos abençoar a vida desses irmãos que estão conosco no altar nessa noite. Se puderem, dirija sua mão em direção ao altar, ministrando bênção sobre a vida de cada um deles. Amém? Oremos. Pai amado, Deus querido santo, graças te damos, Senhor, porque o teu altar está florido. Graças te damos, Senhor, porque temos em nossa presença vidas preciosas para ti, vidas pelas quais o Senhor pagou um alto preço, mandou o seu único filho para padecer lá no madeiro, para que eles pudessem nessa noite estarem aqui no altar,
com as suas vidas totalmente entregues a Ti, que pertencem a Ti, que fazem parte do Teu povo, da Tua santa família. Graças Te damos, Senhor, porque cada um deles é muito precioso para nós. Cada um deles faz parte da nossa família santa. E com cada um deles, nós estaremos para sempre habitando na Nova Jerusalém. É assim que nós cremos. Mas queremos Te apresentar, Senhor, especialmente a vida de Larissa. Tu a conheces, Senhor, Tu sabes do seu caminhar. Tu sabes o quanto ela andou até estar aqui nesse momento. Tu conheces toda a sua trajetória, Tu conheces toda a sua história. E o Senhor tem feito muito na vida de Larissa, e ela é testemunha disso. A cada dia ela tem contemplado das benesses do Senhor, das bênçãos derramadas sobre a sua vida. O nosso pedido é somente um, Senhor, que a fé dela possa ser aumentada a cada dia, que ela cresça em graça, que ela continue crescendo em conhecimento, que ela continue te servindo, Senhor, em amor e em temor. Da mesma sorte, Senhor, te apresentamos a vida de Francisco. Francisco, essa criança que está crescendo conosco, que está aprendendo conosco, nos mais diferentes departamentos da igreja, infantil, Soldado de Cristo, departamento de música. Graças a Deus por isso, porque Francisco é esse vaso que tem se colocado em Tuas mãos para ser usado por Ti. Pai amado, que ele cresça entendendo que há um Deus nos céus, mas que é presente na sua vida, que é presente na sua família, e que não há forma de viver nessa terra a não ser servindo a esse Deus. Que Francisco possa ser cheio da Tua graça, possa crescer em graça e em sabedoria, e possa continuar, Pai, Te amando, amando a Tua obra, amando a Tua casa, e Te servindo da forma que o Senhor escolher. Da mesma sorte, Senhor, Te apresentamos a vida de Saulo, que é instrumento em Tuas mãos, Senhor, que faz parte conosco do grupo de louvor, que ministra, que entrega ao Senhor, que devolve ao Senhor do dom e do talento que o Senhor colocou em suas mãos. Que ele continue sendo assim, Senhor, que ele continue sendo usado por Ti, Senhor, que o Senhor possa realizar os desejos que estão no seu coração, porque nós cremos que estão alinhados com a Tua santa vontade, para que Saulo possa também testemunhar para todas as pessoas que Deus é presente na sua vida, que Deus tem feito diferença na sua vida, e que ele vive nessa terra, porque Deus anda com ele, Deus caminha com ele, Deus tem cuidado dos passos dele. Da mesma sorte, Senhor, Te apresentamos a vida de Jaide, que está na sua casa, cuidando dos seus filhos, da sua família. Que ela continue, Senhor, Te servindo, continue Te amando, Senhor, continue buscando a Tua face em todo o tempo. Que ela seja mãe exemplar na educação dos seus filhos, que seja esposa cuidadosa no trato do seu marido. Que ela continue sendo, Senhor, vaso em Tuas mãos, como tantos outros que nós temos no nosso altar. Pai, abençoa cada um deles individualmente, porque só o Senhor os conhece, só o Senhor sabe do que eles necessitam, e só o Senhor pode dar o que eles precisam. No precioso nome de Jesus, nós Te damos graças por tudo. Amém e amém. Amém, irmãos? Antes que nós possamos partir para... Só tem um ainda, né? Para um louvor de preparação, eu gostaria de convidar nossas crianças, porque elas vão agora para a segunda parte do culto delas, que é o culto infantil, que ocorre ali nas salinhas. Eu já convido Julinha. Julinha, vem ficar aqui comigo. Crianças, para cá, chegam. Resgata ele lá, Pedro. Resgata ele, Pedro, isso. Calma, Biel, calma. Amém, amém. Julinha, vem cá, Julinha, fica aqui comigo, princesa. Vem cá. Ela só quer ficar com mamãe, né? Tá insegura, né? Tudo bem, pode ser, fica com mamãe. Julinha vai orar pelas crianças e nós vamos concordar com a oração de Julinha, amém? A paz. Vamos orar. Querido Deus, abençoa cada criança que está aqui essa noite. Faça com que cada uma delas saia daqui abençoada de Ti, aprendendo cada vez mais. Abençoa cada professora, faça com que cada uma delas ensine muito bem hoje e faça com que cada uma dessas crianças saia muito abençoada hoje. É isso que eu Te peço em nome de Jesus.
Amém, irmãos. Amém, amém. Então, agora, enquanto as crianças estão caminhando para a sua salinha, sem correria, sem atropelo, prepare o seu coração, acalme o seu coração. Esse hino que, nesse momento em que nós iremos louvar, faça dele a sua oração. Peça que nessa noite o Senhor fale consigo, que o Senhor revele daquilo que Ele tem de mais oculto e mais escondido para a sua vida. Peça que o Senhor fale contigo, peça que o Senhor te exorte, peça que o Senhor te ensine, peça que o Senhor faça de você um servo melhor, um servo que o ama acima de todas as coisas. Louvemos. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. A paz do Senhor a todos, boa noite, amém? Nesta noite eu quero, primeiramente o nosso reverendo Elivan, vocês já perceberam que ele não se encontrou hoje, juntamente com a missionária. Eles estão na igreja presbiteriana Renascer em Campina Grande, e nós hoje iremos ter a honra, o privilégio de ouvir a minha palavra do Senhor através de um jovem muito experiente, muito maduro e servo, instrumento da mão de Deus. E eu quero convidar aqui o Hélito. O Hélito, ele faz parte da igreja presbiteriana Renascer em Campina Grande. Ele é o líder dos jovens, em Campina Grande, e nos dá a honra neste domingo, um domingo voltado, direcionado com a direção da juventude da nossa igreja, e nos dá essa honra, ver juntamente com sua esposa Milena. Deus te abençoe, Milena, está conosco aqui. Então, meus irmãos, vamos erguer nossas mãos, vamos direcionar as mãos na vida do nosso irmão, o Hélito. Ele é servo, ele é instrumento de Deus nesta noite, e Deus já falou com ele,
e nesta noite Ele vai transmitir essa mensagem aos nossos corações, vindo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pela vida dele. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite nós entregamos a vida do Teu servo, ó Pai. Ele é servo, ó Pai, ele é instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Tu falaste com ele, Senhor, Tu se declaraste para ele através das santas escrituras, Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, prontos a receber. Nos deixa, ó Pai, conectados, ó Pai. Tira todo empecilho, toda barreira, toda distração, ó Pai. E que possamos estar, ó Pai, conectados da mesma forma que já estamos, ó Pai, desde que começou este momento, ó Pai. Porque Tu vem falando conosco, ó Pai querido, a partir do início, ao colocar os pés no Teu santo templo, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos, porque Tu nos desse a oportunidade de ouvir a profecia através das Escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, graça e paz, amém. Peço desculpa porque vocês percebem que eu estou um pouquinho rouco, né? Como um bom raposeiro, ontem comemorei bastante o título maior da Paraíba, então vocês vão me relevando a questão de estar rouco, tá? Queria que todos abrissem as Escrituras Sagradas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. A partir do verso 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 1, que vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Certo? Amém? Amém. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperais a vista
e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Pai, queria nesse momento te pedir graça, Senhor, para que a tua igreja ouça a tua palavra. Nos ajuda, nos dê discernimento, nos faz entender, Senhor, o que tu queres falar conosco, por meio da sua graça, Pai. Que haja salvação, que haja fortalecimento, Pai. Derrama a tua unção e o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos ser crentes diariamente. No nome de Jesus, amém. Certa feita, um homem foi acusado e preso por roubar uma família. Além de roubar essa família, ele estuprou a mãe e a filha de 5 anos. Após ter ficado preso por longos 20 anos, ele saiu da prisão, e aí ele foi a uma igreja, e nessa igreja ele ouviu o evangelho da graça, e ali o Senhor o converteu, de verdade. Os seus vizinhos, ao olhar aquilo, perguntou ao seu irmão que já era crente, e disse: como é que pode, após ele ter feito tudo isso, dizer que é salvo e servir a Cristo? Eu que não estou na igreja, não vou para o céu, mas ele vai, porque agora diz que serve a Cristo depois de toda a maldade. O seu irmão olhou para ele e disse: sim, porque Cristo morreu na cruz e pagou os seus pecados. Hoje eu quero falar um testemunho da maior conversão que a Escritura Sagrada relata, que é do apóstolo Paulo. Mas antes de relatar essa conversão, eu quero contextualizar para vocês o livro dos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi o médico Lucas, que tinha como propósito orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo no mundo gentil. Nesse livro, eu sei que essa contextualização é um pouquinho mais chata, mas aí eu quero que vocês prestem atenção, tá? Com total reverência ao Senhor. Nesse livro tem algumas verdades fundamentais. Primeiro, as testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo. Segundo, as testemunhas de Cristo sofrem perseguições. E por fim, as testemunhas de Cristo devem evangelizar, ou seja, propagar o evangelho. Hoje vamos falar dessa bendita conversão do apóstolo Paulo. Como alguns teólogos afirmam que Paulo, abaixo de Cristo e de João Batista, foi o maior homem que pisou nessa terra, né? Mas quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Se fosse na escola dominical, eu ia perguntar, eu esperava vocês me responder, mas não é, então eu preciso adiantar. Quem era o apóstolo Paulo? Primeiro, Paulo era chamado de Saulo de Tarso, uma cidade na Turquia. Então Paulo foi educado aos pés do doutor da lei Gamaliel. E aqui, só para que vocês compreendam um pouquinho quem era esse doutor da lei, eu vou dar um exemplo aqui do nossos meios. Eu acho que todo mundo conhece o reverendo Augusto Nicodemos, né? Então é um pastor bem conhecido. Augusto Nicodemos é referência no meio reformado, principalmente na teologia calvinista. Então a gente fala assim: olha, a Milena aprendeu o calvinismo aos pés de Augusto Nicodemos. Então você vai olhar para mim e dizer assim: então realmente ela aprendeu com quem de fato sabe sobre o assunto. Então o apóstolo Paulo foi educado por esse doutor da lei chamado Gamaliel. Era um cara diferenciado, um dos fera na religião judaica, dentro do farisaísmo. Então Paulo era um fariseu nato. Quando eu falo de fariseu nato, um cara muito rigoroso em cumprimento da lei, tá? Um dos mais avançados do judaísmo, beleza? E autor de 14 livros das Sagradas Escrituras. Então aqui apenas para vocês compreenderem quem era o apóstolo Paulo. Além disso, eu quero que vocês abram as Escrituras Sagradas no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, no capítulo 1, verso 13, que Paulo de fato vai falar quem ele era. Eu aqui introduzi quem era o apóstolo Paulo, mas Paulo de fato vai falar quem ele era a partir desse texto.
Gálatas capítulo 1, verso 13. Que diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantaja-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Além desse texto, queria que todo mundo abrisse a escritura em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 13. Que diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então o próprio Paulo vai relatar quem ele era: perseguidor, insolente, que devastava a igreja do Senhor. Se você olhar as escrituras sagradas, você vai olhar para Paulo assim: Saulo de Tarso não tem jeito, não faz sentido um homem desse ser alcançado pela graça. Quantos que estão no nosso meio, nós olhamos e diz: aos nossos olhos é impossível o Senhor alcançar, porque comete tanto pecado, é tanta imoralidade, é tanta desonestidade, não faz sentido. Mas aí você olha para o apóstolo Paulo, o homem que fazia tanta coisa errada, foi encontrado pela graça de Cristo. Mas antes, eu quero falar do apóstolo Paulo como perseguidor, Paulo como convertido e Paulo como missionário. Paulo como perseguidor, eu queria que todo mundo olhasse agora, voltasse para o texto de Atos, no capítulo 9, onde acabamos de ler. Atos 9, verso 1 e verso 2, que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Paulo como perseguidor, olha só, Saulo respirando ainda ameaças. Esse termo no grego, respirando, tem o significado de uma fera faminta. Sabe uma fera faminta que está querendo aquela presa? Se você soltar essa fera vai correr atrás da sua presa e vai devorá-la. Esse é o significado no grego. Paulo respirando ainda ameaça. Era o apóstolo Paulo faminto em perseguir a igreja do Senhor. Então Paulo foi até o sumo sacerdote, pediu uma carta lhe autorizando para ir a Damasco e perseguir a igreja do Senhor. E no caminho, o apóstolo Paulo, ou Saulo ainda, tem uma experiência diferenciada. Ele encontra o Senhor Jesus Cristo. E ao encontrar o Senhor, o que eu acho fantástico é quando ele encontra o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba, Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, mas quando Jesus diz assim, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Significa que, se você persegue a igreja de Deus, você persegue o próprio Deus, você persegue o próprio Cristo, o Deus triuno. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo pergunta: quem és tu? E fala: eu sou Jesus a quem me persegues. Então o próprio Jesus repete 2 vezes: você está me perseguindo. Além disso, eu queria tratar com vocês Paulo como convertido e Paulo como missionário. Então, e aí a gente vai decorrer com alguns tópicos.
o tema central desse texto, dessa pregação, é a verdadeira conversão. Como é que você sabe que de fato você foi encontrado, alcançado pelo Cristo ressurreto? Então esse é meu objetivo no tema de hoje, certo? Então quais são as evidências de uma verdadeira conversão? Aqui eu quero fazer logo uma separação de duas terminologias, que é chamada de conversão e metanoia. O que é a conversão? A conversão é mudança de sentido, tá? Exemplo, eu era uma pessoa que fumava, não fumo mais. Eu era uma pessoa que bebia, não bebo mais. Eu era uma pessoa que fornicava, não fornico mais. Isso é uma conversão, é uma mudança de direção, de sentido, de coisas que você fazia, mas não faz mais. Então, conversão é isso, tá? Mudança de direção, de sentido. Você fazia algo e não faz mais. Você era um cara desonesto, mentiroso ou mentirosa, e agora não faz mais. Isso é conversão. Metanoia é diferente. É a mudança do pensamento em relação quem é Deus, o que é o pecado em relação ao mundo. Isso é metanoia. Então, nós não podemos confundir a conversão, no sentido de mudança de sentido, com uma verdadeira salvação. Por quê? Porque eu gosto do que o apóstolo Paulo fala sobre isso. De que forma? Ele fala assim, olha, a religiosidade é como se fosse uma gaiola gigante que está aprisionando um leão. Se você tira essa gaiola desse leão, ele vai voltar a fazer as práticas antes de estar preso, no sentido de fazer coisas naturais, que o leão faz, coisas naturais da vida. Então a religiosidade pode sim criar barreiras para que uma pessoa religiosa não pratique mais coisas que ela praticava antes, apenas por um puro legalismo, apenas por religiosidade. A metanoia é uma mudança de tudo isso. Não apenas mudar o sentido, mas mudar o teu pensamento sobre aquilo. E essa metanoia está ligado com a regeneração, o nascer de novo. É você encontrar Cristo e nascer novamente, ser modificado nas suas atitudes, mas também no pensar, no falar e no ouvir. Então, essas terminologias é muito importante para que vocês compreendam o que é conversão e o que é metanoia. Mas o primeiro ponto, quais são as evidências de uma verdadeira conversão? Primeiro, a verdadeira conversão consiste em um encontro com o Salvador. Verso 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu afirmo categoricamente, de acordo com as Santas Escrituras, que é impossível alguém ser convertido e salvo se não tiver um encontro com Cristo. E como é que acontece esse encontro, Wellington? Aí é particular entre você e o Senhor. Pode acontecer numa igreja, pode acontecer na sua casa, pode acontecer num caminho para o trabalho, quando alguém te evangeliza, em qualquer ambiente. No entanto, uma verdadeira conversão consiste no encontro com o Senhor. E quando você tem esse encontro com o Senhor, a tua vida é modificada de tal forma que, meu Deus, eu lembro quando de fato eu encontrei a Cristo, e eu disse: meu Deus, como eu era crente naquela época, e hoje minha vida cristã é tão superficial. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei e vivo lutando para retomar esse primeiro amor. Mas quando você encontra Cristo de verdade, logo no início, você tem um fervor, né? Você quer estar sempre orando, sempre lendo as Santas Escrituras, sempre louvando ao Senhor. Você tem muito prazer em estar na casa do Senhor, reunido com os santos para glorificar o nome do Pai. E não adianta, meus irmãos, ter uma boa teologia como temos, teologia reformada calvinista. Não adianta termos pregadores aqui pregando o evangelho sempre. Não adianta uma igreja operante no sentido de fazer caridade. Não adianta nós sermos contra os hereges, mas se nós não voltarmos ou retornarmos ao nosso primeiro amor, tudo isso não vai valer como deveria valer. E aí um texto base para isso
é quando João está escrevendo no livro de no Apocalipse, e quando ele escreve as cartas às 7 igrejas. E lá na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, que não suportava os nicolaítas, que eram os hereges da época. Era uma igreja operante, vivia fazendo a obra, porém tinha perdido o seu primeiro amor. E quando nós encontramos a Cristo, na conversão, esse primeiro amor é uma maravilha. É uma maravilha. Essa semana aconteceu uma coisa comigo, para falar sobre esse primeiro amor, que eu até conversei com minha esposa, eu fiquei muito triste, né? Eu fui estacionar, eu ia sair do estacionamento da escola a qual sou professor, e aí no estacionamento eu lá estava muito apertado, eu terminei encostando, dando uma ré, encostei meu carro lá, e fiquei chateado, né? Poxa, velho, encostei, que vacila, aquela coisa toda. Só que, o que acontece? Quando eu fiz isso, a minha esposa sabe, meu amor, isso é besteira, coisa tão fútil para você ficar triste. Mas aquilo ficou remoendo, né? Tinha até arranhado o farol que a gente tinha botado esses dias. Caramba, isso é um vacilão. Eu consegui fazer essa proeza, mas fiz essa proeza, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei muito chateado comigo mesmo, fiquei triste. No entanto, o Senhor falou comigo. Só que não foi um falar doce, bonito e amoroso. Ele falou da seguinte forma, eu disse assim, eu comecei a pensar e meditar sobre isso. Meu Deus, qual foi a última vez que eu fiquei tão triste com o meu pecado, como eu fiquei tão triste porque eu encostei o carro? E foi, meu irmão, foi um encostão tão besta, um arranhãozinho tão simples, mas eu fiquei super chateado. Qual foi a última vez que eu fiquei muito triste porque eu deixei de ler as Escrituras? Qual foi a última vez que eu fiquei super chateado, triste, com aquela angústia no coração, porque eu pequei contra o Senhor? Foi daí que eu percebi que o meu coração estava totalmente aqui. Meu pai, como eu estou terreno, a ponto de não se preocupar tanto com a vida espiritual, mas se preocupar tanto com vida material, que o encostão do carro me faz ficar mais triste do que quando eu peco contra o Senhor. E aí me fez lembrar o meu primeiro amor na época, que qualquer coisinha que você pecava contra Cristo, quando eu pecava contra o Senhor, meu coração ardia de tristeza. Meu Deus, como eu preciso, como você precisa voltar a esse primeiro amor. E essa verdadeira conversão acontece quando você encontra Cristo. Isso é maravilhoso, e isso é magnífico. Então, meu irmão, é impossível alguém dizer que se converteu, que é servo do Senhor Jesus Cristo, sem ter um encontro com Ele. Você se converteu como? Eu estava eu sou desigrejado, né? Então eu estava lá numa roda de conversa com um amigo tomando uma cervejinha e eu agora resolvi aceitar Jesus. Tá, aí você precisa ver os frutos dessa pessoa para de fato saber que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E Saulo, o apóstolo Paulo, né, agora transformado, ele teve esse encontro com o Senhor. Ele foi resgatado pelo Senhor, com assim, Saulo, por que você me persegues? E aqui eu quero falar uma coisa, eu quero deixar um adendo, ou aqui abrir um nota de rodapé. Que a salvação, ela é somente pela graça e nada de obras. Paulo seria a última pessoa que merecia a salvação em Cristo Jesus. Ele estava indo perseguir o povo de Deus. Não é à toa que quando o Senhor vai falar com o discípulo Ananias, vai dizer assim, Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso que está em determinado lugar, eu quero que você vá lá e ore por ele. Sabe o que Ananias vai falar? Senhor, esse homem está vindo de Jerusalém para perseguir o teu povo, tem feito tanto mal com o teu povo. Vai, Ananias, porque convém ele saber que é escolhido meu para sofrer em meu nome. Então a salvação é somente pela graça, por meio da fé, nada além disso. Ninguém merece a salvação. O apóstolo Paulo seria a última pessoa que merecesse salvação, mas o Senhor, por meio da graça, teve um encontro com ele para o salvar. Segundo ponto, quais são as evidências de uma verdadeira conversão?
A verdadeira conversão gera frutos. E aí eu queria que vocês olhassem a escritura no verso 6, capítulo 9. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Além disso, o verso 11, que fala: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O verso 17, que diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, de como perante os filhos de Israel. O verso 20 e 21, para a gente finalizar, que essa verdadeira conversão gera frutos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes. Então essa verdadeira conversão gera frutos. Perceba, antes de falar desse ponto, eu quero falar uma coisa muito importante. Irmão, Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. Não foi Paulo que foi a Cristo, foi Cristo que foi a Paulo. Não foi você que veio para a igreja para receber Jesus, foi Cristo que te trouxe aqui para que Ele te recebesse no céu. A doutrina da graça irresistível é bíblica. Nós não conseguimos resistir ao Espírito Santo por longo tempo. Sim, a Bíblia vai falar que nós resistimos ao Espírito Santo, está aqui em Atos 7,51, que nós resistimos ao Espírito Santo. O que eu acho fantástico é quando o pastor batista, chamado John Piper, vai falar dessa doutrina da graça irresistível. Ele diz assim: pessoal, a graça irresistível não quer dizer que você não possa resistir ao Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo sobrepuja a resistência do homem, trazendo o homem a Cristo. O que isso significa, Wellington? É que, a partir do momento que você resiste ao Espírito Santo, no sentido de ouvir o Evangelho e rejeitar a Cristo, se você for um eleito, um escolhido, o Senhor trabalhará no seu coração e atrairá você com graça maravilhosa, com laços de amor, para que você o receba como seu Salvador. Isso é maravilhoso, porque a nossa salvação não depende de mim e de você, depende unicamente e exclusivamente de Cristo Jesus. Paulo estava indo perseguir o povo de Deus, ele não estava indo a uma igreja buscar o Senhor, estava indo perseguir. O Senhor foi lá e o encontrou, o chamou. E isso é maravilhoso. Quando Paulo ele é convertido por Cristo, você olha, a salvação não depende do que eu faço, do que eu venha fazer, mas depende do Senhor, por meio da sua santa graça, me atrair com laços de amor para a sua santa presença. Isso é uma verdadeira conversão. Isso é quando o Senhor te chama. Então, meu irmão, creia que o Senhor te chamou, não foi você que veio a Cristo por si só. Tudo que eu e você fazemos é porque Ele nos conduz a fazer, é porque Ele nos leva. Da última vez que eu estava aqui, eu preguei sobre os frutos do Espírito Santo. E aí eu falei sobre as obras da carne e as obras do Espírito, e essa militância que há entre carne e Espírito. Eu vou fazer uma pergunta a você, e você pode responder a si mesmo. Você acha que se você não alimentar o teu espírito, no sentido de ter disciplinas espirituais como oração, ter disciplinas espirituais como leitura das Santas Escrituras, ter disciplina espiritual como louvor, jejum, você vencerá as obras da carne? Não. É impossível.
E aí eu fiz até uma alusão aqui. Existe um cachorro branco do bem e um cachorro preto do mal. Se eu alimento o cachorro branco e não alimento o cachorro preto, se eu botar os dois para brigar, quem vencerá? O cachorro branco, que está mais fortalecido, está mais alimentado, por isso ele vencerá o cachorro preto. Da mesma forma é nossa vida espiritual. Eu acho interessante quando o Paul Walsh, pregador americano, fala sobre nossa carne gosta de estudar teologia, mas a nossa carne não gosta de orar. Por quê? Porque estudar teologia, em algum momento, pode te levar a uma glória soberba, por conta do conhecimento, por conta do teu intelecto. Mas a nossa carne não gosta de orar, porque na oração eu e você se humilha. E você mostra total dependência, porque você só ora porque você é dependente. Porque se todo mundo aqui fosse independente, tinha para que orar? Não faz sentido orar. Estava conversando hoje com minha esposa, e aí eu estava dizendo assim, a importância de você conhecer a doutrina da depravação total, a importância de você conhecer e sentir o quanto você é pecador, te leva ao Senhor como total dependente. Quando Jesus no Sermão do Monte fala, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles são o reino do céu. Essa pobreza de espírito no grego é assim, miserável, nu, é aquele que não tem nada e é dependente. Pobre de espírito significa você reconhecer a sua dependência diante de Cristo. Pobre de espírito significa você jogar a soberba bem longe, assim, eu preciso do Senhor. Eu não consigo nada se Ele não me guiar, não me conduzir. É isso que eu estou falando agora. Você só está aqui porque Cristo te trouxe. Você só consegue orar, eu só consigo orar porque o Senhor nos leva à oração. A nossa carne não gosta de orar. Nós não gostamos de orar. Você trabalha o dia todinho, chega em casa, você quer tomar um banho, comer alguma coisa e assistir. Isso é óbvio. Ou ficar no celular, quem não quer? Eu quero, vocês querem. Mas quando você chega em casa e o Espírito Santo diz assim, você precisa orar. E quando você vai orar, não é porque você quer orar, é porque Ele te leva à oração. Então, se nós precisamos do Espírito Santo para orar, imagina para ser salvo. Então, se o Senhor não vier sobre a vida de um pecador e o atrair com laços de misericórdia para os seus braços, Ele não virá sozinho, porque o nosso coração é totalmente depravado. Paulo era um depravado. Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor por causa da religião farisaica. Ele olhou para Cristo quando Cristo dizia que era o Messias, quando era o Filho de Deus. Aí os fariseus assim, ele é blasfemo, vamos crucificar. E viemos e convenhamos, né? O Senhor foi morto na cruz do Calvário porque Ele estava cumprindo o plano da redenção. Mas se nós olharmos com uma visão social, o Senhor foi crucificado por conta da religiosidade. Quando os fariseus levaram, e os sumos sacerdotes levaram para Pilatos, Pilatos não viu crime algum nele. Mas por conta da religião, ele tinha cometido um grave pecado, que era se comparar a Deus. Quando diz assim, que ele era filho de Deus ou o Messias, ele estava se equivalendo ao Pai. Então Cristo, numa ótica social, foi morto por conta da religião. Numa ótica teológica, Cristo foi morto porque ele estava cumprindo o plano da redenção. Então Paulo, como um bom fariseu, um fariseu nato, ele estava perseguindo a igreja do Senhor e crendo que estava fazendo a obra de Deus. Eu vou perseguir, vou matar. Não é à toa. Vocês sabem quem é o primeiro mártir da igreja? É um jovem chamado Estevão. No capítulo 7, o doutor Lucas vai relatar sobre esse jovem chamado Estevão. E quando eles vão matar Estevão, Estevão começa a pregar para aqueles que estavam ali para apredejá-lo. E no capítulo 7, Estevão fala sobre o Velho Testamento todinho, de forma resumida. E ele é apredejado. E Estevão é apredejado por esses religiosos, crendo que estava fazendo uma obra de Deus. E no final, a Bíblia vai falar que Paulo consentia com a morte de Estevão. Paulo estava por trás daquilo. Paulo
perseguia, matava, encarcerava o povo de Deus. Quando ele teve um encontro com Cristo e foi de fato convertido pelo Senhor, porque o homem por si só não se pode se converter, ele não pode aceitar. Meu irmão, nós não aceitamos o Senhor, é o Senhor que nos aceita, como eu e você, pobres pecadores, miseráveis, o Senhor vai precisar que você o aceite. Não, é Deus que nos aceita no céu. Você já imaginou um Deus que é soberano, um Deus que criou todas as coisas, que criou em você, precisar de você o aceitar para que Ele te salve? Meu irmão, é um Deus que não é onipotente, é um Deus que o seu plano pode ser frustrado. Exemplo, se Deus quer te salvar, Ele vai te salvar. Por quê? Porque o seu plano não pode ser de forma alguma frustrada. O Senhor, por meio da sua graça, vai te atrair. E o Senhor não vai te atrair te puxando pela orelha, não, meu irmão. O Senhor vai te atrair com graça, misericórdia. Quando você diz assim, meu irmão, eu quero receber Jesus, não é porque você tomou essa decisão por si só. É porque o Espírito Santo, com muita graça e misericórdia, te fez tomar essa decisão. Mas essa verdadeira conversão, que é esse segundo ponto, gera frutos. E aí você olha para o texto, e aí o texto vai falar que quando Ananias chegar até Paulo, Paulo vai estar orando. Não existe conversão ou salvação sem frutos. Um verdadeiro salvo, aquele que de fato recebeu Cristo como Senhor e Salvador, ele vai ser moldado, ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. Paulo era perseguidor, agora ele passa a ser pregador do Evangelho da Graça. É você pegar uma pessoa ruim, não é aquela pessoa ruim, porque na sociedade nós temos pessoas diferentes, né? Nós temos as pessoas moralistas, as pessoas que trabalham, sustentam sua casa e blá blá blá, e nós temos os ladrões, os estupradores e entre outros, né? Então a gente olha numa visão social e diferencia as pessoas dessa forma. Diante do Senhor são todos pecadores, ponto, e que precisam da graça do Senhor. Essa é a verdade. Mas uma pessoa que é uma pessoa correta, que é uma pessoa honesta na sociedade, se ela for salva, você vai olhar e vai dizer assim, não, tranquilo, ela já é uma pessoa boa, já fazia tudo isso direitinho. Mas se for uma pessoa que roubava a cidade toda, estuprava, fez sei quantos assassinatos, assim, meu irmão, como é que pode uma pessoa ser salva? Aí eu lembro daquele texto lá de Romanos, que Paulo vai dizer assim, ó, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu irmão, aonde tem mais pecado, aonde um pecador pecou mais, é onde a graça vem ainda mais sobre ele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, uma verdadeira conversão, se na terra é redundante para vocês, gera frutos de salvação, gera mudanças. É impossível uma pessoa que encontrou a Cristo e não foi mudado de vida, não faz sentido. Como eu, não sou casado, não tenho namorada. Antes da minha conversão, eu era um cara que ia para barca, isso é um exemplo, tá? Ia para as barcas, ficava com várias mulheres, e agora que diz que estou na igreja, que fui convertido, quanto faz na mesma prática, com as mesmas práticas? Não faz sentido. A verdadeira conversão gera mudança, gera metanoia, gera transformação, gera regeneração. Você é mudado, sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim, e esse Espírito Santo não aceita que você continue pecando, porque quando você peca, o Espírito Santo nos acusa. E quando nos acusa, nos leva a uma tristeza. E quando nos leva a essa tristeza, leva a uma contrição e arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, meu irmão, não é quando eu e você chora, é quando eu e você muda aquilo que fazemos. Porque se eu e você chora porque pecamos em determinado pecado, mas no outro dia você faz sem lutar contra aquele pecado, aquilo não foi um arrependimento. Foi apenas uma comoção, um remorso. Judas chorou quando traiu Jesus, mas ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. Então a maior prova que eu e você foi salvo pela graça, a maior prova que eu e você foi convertido, é quando nós pecamos, nosso coração se entristece com aquele pecado,
Mas além disso, nós lutamos diariamente contra esses pecados. Porque nós só podemos se santificar se formos salvos. Porque o Espírito Santo habita em nós e nos conduz a uma santidade. E essa santidade só é levada pelo próprio Espírito. Eu e você não pode por si só, com as nossas forças, realizar essa santidade. E para finalizarmos nesse último ponto, eu quero tratar sobre a verdadeira conversão leva o cristão ao sofrimento em nome de Cristo. Só para a gente recapitular, tá? Quais são as evidências de uma verdadeira conversão? Primeiro, a verdadeira conversão consiste em um encontro com o Salvador. Paulo teve esse encontro com Cristo. Segundo, a verdadeira conversão gera frutos dignos de arrependimento. Tá? E ainda sobre esse segundo ponto, eu queria só lembrar para vocês, não sei se vocês lembram de quando João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão, e vinha os fariseus para ser batizado com João Batista. Aí João Batista olha e diz assim, ó: raça de víbora, quem são vós para fugir da ira vindoura de Deus? Produza frutos dignos de arrependimento. Aí, no contexto imediato, vai falar assim: pois o machado já está posto à árvore. Toda árvore que não produzir frutos é cortada e lançada no fogo. O machado quer dizer o juízo, e a árvore eu e você. E o fruto é essa mudança. Então, o verdadeiro crente produz esses frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de mudança, de verdadeira conversão. E aí o último ponto é: a verdadeira conversão leva o cristão ao sofrimento em nome de Cristo. E aí eu queria que vocês olhassem para a Escritura Sagrada, no verso 16, do mesmo capítulo que lemos, que é o capítulo 9. Que diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A verdadeira conversão leva o cristão ao sofrimento em nome de Cristo. Vale uma ressalva que o sofrimento que Paulo sofreu não quer dizer que nós iremos sofrer como Paulo. A morte que Paulo teve, a vida que Paulo teve, isso não quer dizer a mesma coisa. O que seria esse sofrimento? Quando se tornamos servos de Cristo, temos um exército contra nós. Andamos na contramão do mundo. Podemos sim ser perseguidos, só que o sofrimento não se resume apenas à perseguição. Graças a Deus, assim, não vou dizer graças a Deus, porque a Bíblia fala que devemos se alegrar quando formos perseguidos, vai estar lá em Mateus 5, né? Mas aqui no Brasil é uma bênção, é uma maravilha, né? Estar reunido aqui agora, estamos cultuando ao Senhor. Já imaginou isso na Coreia do Norte? Entrariam os soldados agora, todo mundo ia morrer. Mas um verdadeiro servo de Cristo sofre pelo nome de Cristo. E aí eu vou dizer a você de que forma. Você está vendo hoje em dia o quanto a família e o povo de Deus está sendo atacado por esses ativistas. Eu sou professor e trabalho em escola, e aí aconteceu uma cena inusitada, né? Sou professor de educação física, eu estava falando sobre uma atleta chamada Tiffany Abreu. Ele é homem, mas agora se diz mulher. E esse atleta foi aceito pela confederação, pela federação de vôlei, para jogar com as mulheres. E aí eu levei essa polêmica para a sala, né? E aí, pessoal, é certo ou é errado? E aí foi uma polêmica. Trabalhar com o ensino médio, um assunto desse, se você não tiver pulso firme, eles batem em você. Eles batem em você, né? E aí eu fui taxado de machista e ainda levaram para a coordenação que eu não poderia dar minha visão ou porque sou cristão quando eu vou tratar sobre esse assunto.
E eu fui censurado pela coordenação. Coordenação, Wellington, eu também sou cristão, mas evite falar sobre isso. Eu estava falando sobre um assunto, sobre o conteúdo. E eu disse fisiologicamente que ele não poderia jogar com as mulheres porque fisiologicamente tem mais vantagem, tem mais força, a altura diferencia das mulheres. Uma própria atleta chamada Ana Paula disse: não é preconceito, é desvantagem. E isso não é inclusão, é você excluir as outras mulheres. Mas isso foi levado para a coordenação e foi um terror. Outros alunos me defenderam e blá blá blá. O que eu quero dizer a vocês? Que hoje os servos de Cristo não podem mais falar nada. Tudo que você falar agora, ou você é machista, porque tá uma polêmica tremenda sobre isso, ou você agora é preconceituoso em relação a tudo. Eles podem falar sobre tudo, mas os servos de Cristo não podem mais falar sobre nada. Estamos sendo censurados. Isso é uma forma de você sofrer e padecer em nome de Cristo. Claro que, comparado a uma perseguição, é um sofrimento bem menor. Mas quando você é censurado, você está sofrendo em nome de Cristo. Quando você diariamente luta contra os seus pecados, você está sofrendo em nome de Cristo. Porque pecar é bom. Se alguém dizer que pecar não é bom, a gente não lutava contra ele. Logo na minha conversão, eu vivia sofrendo. Eu dizia assim: meu Deus, eu era mais feliz antes de ser crente do que agora. Maturidade, né? Logo no início, na adolescência. Por quê? Porque depois que Cristo me alcançou, eu lutava tanto contra os meus pecados que eu ficava fadigado, sabe assim? Meu Deus, antes parecia ser melhor do que agora. Quando lutamos contra os nossos pecados, é uma forma de sofrer pelo nome de Cristo. Paulo Júnior vai falar algo interessante, quando ele fala sobre a morte de Cristo. Ele diz assim: é muito amor sobre nossa vida, e é muita ingratidão eu pecar contra esse Salvador. Não faz sentido em você pecar contra esse Salvador. Cristo que deixou a sua glória, entre aspas, vem à terra, vive como eu e você, sofre, chora, sente sede, sente fome, é humilhado, levantam mau testemunho sobre ele, cospem a cara dele, para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Como eu e você pode pecar contra esse Deus maravilhoso? Não faz sentido. Mas enquanto eu e você estiver aqui na terra, infelizmente iremos estar com essa luta diária, lutando contra os nossos pecados. E eu e você só irá vencer essa luta se o Espírito Santo nos conduzir, nos levar, nos induzir a lutar contra esses pecados. É a teologia do sim, mas ainda não, né? Somos salvos, mas ainda não, no sentido de não pecar mais. Por isso que essa verdadeira conversão nos leva a sofrer. E esse sofrimento é por N situações. Aí eu vou dar um exemplo na universidade, né? Está um jovem na universidade, e aí tem um professor ateu. Aí tem professores ateus que são sacanagem, né? Eu lembro que no meu cursinho pré-vestibular, tem um professor que era ateu, que ele era muito sarcástico, sabe? Naquele tempo eu comecei a estudar um pouco em teologia, eu achava que eu sabia alguma coisa. E ele começava a argumentar, e eu argumentava contra ele. E assim, ele tinha mais conhecimento do que a minha pessoa na época. Acho que até hoje eu vou discutir com ele ainda. Mas eu ficava triste. Por quê? A minha fé estava sendo abalada. Lembro que eu tinha um professor no ensino médio. Eu quase entrei em depressão, meus irmãos. Eu tinha um professor de ensino médio que também era ateu, que ele é muito sarcástico nas aulas dele. Agora sim, ele era um cara sarcástico, porque ele sabia que tinha crentes ali. Sarcástico. E teve um tempo que eu comecei a duvidar da existência do Senhor por conta dele. Ou seja, isso é uma forma de você sofrer em nome do Senhor, porque você está lutando contra aquilo. E aí, quem me ajudou na época, quando Cristo me converteu, eu congregava numa Assembleia de Deus, né? Até eu mudei depois que eu conheci a teologia reformada, abracei a teologia calvinista, por isso que eu vim para a presbiteriana. Mas antes eu tinha um pastor crente, serve o Senhor, o nome dele é pastor Eudes Marques,
que é um pai na fé, foi um pai, né? Eu já se distanciou um pouquinho, um pai na fé, que me auxiliou bastante. Mas eu comecei a duvidar do Senhor. Então tem muitos jovens dentro da universidade que sofrem, que são escanteados pelos seus colegas, que são escanteados pelos seus professores, que são motivos de chacotas dentro das universidades ou dos trabalhos, porque é crente, porque serve a Cristo. E você, quando você falhar, e quando eu falho, é assim, ó, pio crente, você é zombado, você é taxado. Então, o verdadeiro servo do Senhor, ele vai sofrer, ele vai padecer, porque Cristo falou que eu e você iríamos sofrer perseguições, nós iríamos sofrer nessa terra, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós iremos vencer nele, não porque temos essa força acima de tudo, mas porque Ele irá nos ajudar a vencer o mundo. E eu quero terminar esse sermão, porque eu não posso fazer nenhum tipo de sermão. Charles Haddon Spurgeon vai falar uma coisa muito interessante, o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: todo sermão que você der, você deve fazer uma ponte para Cristo, qualquer texto. E não faz sentido eu terminar esse sermão e não fazer ponte para o nosso Salvador. Meus queridos e minhas queridas, servos de Cristo Jesus, saiba que vocês estão aqui porque Deus, na sua soberania e no seu plano redentor, escolheu a mim e a você. Saiba que todas as nossas lutas, todas as nossas angústias e todas as nossas vitórias são controladas pelo Deus que é soberano, pelo Deus que veio à terra, padeceu, foi moído no madeiro, e cruz naquela época era um escândalo. Nosso Cristo foi crucificado, não foi para possibilitar a salvação, foi para dar a salvação. E o seu amor sobrepuja ou vai além do que podemos imaginar. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, vai dizer assim: possa ser que alguém aqui, estou parafraseando, queira morrer por uma pessoa, por uma pessoa justa, mas ninguém quer morrer por injustos. Eu e você somos injustos, mas o Senhor padeceu naquela cruz do Calvário. Cristo foi moído, Cristo foi morto na cruz do Calvário para nos dar a salvação bendita. Eu afirmo, de acordo com as Santas Escrituras, meus irmãos, a obra que Cristo começou, Ele está aperfeiçoando e Ele vai finalizar na glorificação. Mesmo que a caminhada esteja difícil, porque é difícil, é complicado, tem espinho, porém, entretanto, contudo, Ele te capacitará a vencer esses espinhos, a passar por esses obstáculos, que nos faz, muitas vezes, ficar com a visão turva em relação ao cristianismo, em relação a Cristo, ou em relação, será que Deus está comigo? Ele vai te ajudar, meu irmão. Aguenta mais um pouquinho, o capitão da salvação está no barco, ele começou a boa obra, ele vai finalizar porque ele prometeu. O Senhor, Ele não pode começar a salvação e te perder no meio do caminho, não. Ele começou a salvação, Ele vai finalizar a salvação no dia da glorificação, e iremos estar glorificados e ceando com Ele. Isso é maravilhoso. Esse deve ser o motivo da nossa alegria diariamente, que muitas vezes não é. Falo por mim. Muitas vezes não é, Cristo não é suficiente. Nós precisamos de Cristo e mais alguma coisa para ser feliz. Sempre é assim, porque somos pecadores, faz parte, infelizmente, quando estivermos aqui. Contudo, o Senhor vai nos chamar naquele grande dia: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado antes da fundação do mundo. Iremos ficar felizes, estar em Cristo. Essa deve ser nossa esperança,
Como diz o Inário, nossa esperança é a tua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Nossa esperança deve estar em Cristo. E Ele vai te ajudar. Ele vai te conduzir. E quando eu falo ajudar, não é ajudar financeiramente, não é abrir portas de emprego, é te ajudar no caminho da salvação. Contudo, o Senhor pode sim te abençoar financeiramente, com portas de emprego, mas o principal é o nosso caminho para o céu. Isso é o principal. E o nosso coração idólatra, como já fala o grande reformador João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nos impede que possamos caminhar apenas para o céu. Coisas dessa vida interferem que a nossa visão esteja apenas em Cristo. Infelizmente. Mas o capitão da salvação caminha com você. O capitão da salvação está no barco. E para finalizar a minha fala, esse sermão, quando os discípulos estavam agoniados no mar da Galileia, e Jesus está dormindo na polpa do barco, e quando os discípulos vão lá chamar, o mar se acalma. Uma aplicação prática. O mar é a nossa vida, é as nossas lutas, as nossas labutas, os problemas em casa, no trabalho, as lutas contra o pecado. O barquinho é a nossa vida. E o capitão é o nosso Salvador. E esse Salvador controla tudo que está nessa terra, tudo, porque Ele é soberano. Então o capitão da salvação está conosco e vai nos guiar, vai guiar o nosso barquinho até o ponto final que Ele decretou naquele grande dia, no dia da glorificação. Porque é Ele que nos salva, como Ele converteu e salvou o apóstolo Paulo. Amém? Queria que todo mundo agora fechasse os olhos para a gente finalizar com uma oração. Pai, está aqui um pecador miserável, te suplicando graça, Senhor, para que eu e o teu povo saia daqui com o coração feliz, crendo que o Senhor está conosco e que o Senhor nos guiará até aquele grande dia. Pai, perdoa os nossos pecados na pessoa de Jesus. Nos traz paz, Senhor, quando orarmos a Ti, confessando nossos pecados. Ó Deus, nos ajuda na caminhada. E que a Tua palavra, Senhor, venha remoer em nosso coração a semana toda. Que possamos ser santos, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a essa santidade. Ó Deus, fica conosco, Pai, por meio da Sua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, graças a Deus. Que nós possamos, conforme o nosso amado nos lembrou nessa noite, durante todos os dias de nossa jornada, estarmos produzindo frutos de salvação, da qual nós fomos alcançados. Gostaria de convidar a amada esposa dele para estar conosco aqui na frente. Como eu disse, nós estamos começando uma semana de oração Família no Altar, e nós gostaríamos de orar por essa família aqui. E convido a minha esposa também para que possa pagar o preço. E vocês nos ajudem em oração. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos entregar a vida desse amado casal nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus, que tem cuidado da vida deles, tenho certeza disso, e continuará fazendo. Amém, irmãos. Vamos abençoá-los, né? Querido Deus e bondoso Pai, nós queremos apresentar, Jesus, a vida dos teus servos que estão em tua casa nessa noite.
É bem verdade, como foi pregado nessa noite, que eles não te escolheram, Pai. Eles não tinham capacidade para isso. Mas o Senhor, desde a eternidade, escolheu esse casal e separou eles para uma missão, Pai. Firma os pés deles na rocha. Não permita, Pai, que os pés deles jamais venham se desviar para a direita nem para a esquerda, mas que eles prossigam para o alvo que o Senhor Jesus já determinou desde a eternidade. Abençoa esse casal, abençoa os frutos que virão, Pai amado, dessa união. Abençoa cada um dos projetos e dos sonhos deles que estiverem de conformidade com a Tua vontade. Que eles continuem sendo bênção e canal de bênção e boca de Deus por onde eles passarem. E que onde eles estiverem plantados, Pai, eles deem frutos. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Enquanto nos preparamos para a oração, peguem suas Bíblias. Aquela leitura que a gente já sabe que nós fazemos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Todo mundo vamos abrindo, encontrando aí, deixando guardadinha. Não iremos ler ainda, só daqui a pouquinho. Mas vamos orar. Pai amado, Deus querido santo, graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo zelo, pelo amor que tens por cada um de nós. Graças te damos, Senhor, por essa noite maravilhosa que estivemos em Tua presença. Graças te damos pelo Teu Santo Espírito que falou ao nosso coração, que tanto tem nos ensinado. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado em nossas mãos. Não tem desistido de nós e a Tua palavra de Deus, a Tua palavra diz que jamais vai desistir, que jamais vai nos desamparar, que jamais vai nos soltar. Graças te damos, Senhor, porque não merecíamos tão grande amor, mas o Senhor nos ama. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nossas famílias. E graças te damos, Senhor, pela Tua graça que é derramada em nossos corações a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por cada louvor que foi entoado em Tua presença, pelas orações que foram feitas. E muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que ela cresça dentro de nós, que ela frutifique, que as pessoas que olharem para nossas vidas possam testemunhar, ver do amor que o Senhor derramou no nosso coração. Uma semana de paz abençoada a cada um dos nossos irmãos, a cada família, a cada um dos nossos entes queridos que possam não estar aqui, estão em suas casas. Que a partir de amanhã nós possamos todos estarmos cultuando a partir das 19h30 em cada um dos dias, entregando nossa família e consagrando no Teu altar, que é o local onde todos nós devemos estar e jamais pensarmos em sair. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Leitura no 3. 1, 2, 3. Amém. Que o Senhor os abençoe. Até amanhã às 19h30.